Olá, muito bom dia para você neste sábado. Está começando mais uma edição do programa Resenha. E para encerrar essa semana dedicada especialmente às mulheres aqui no Sistema Difusora, a gente discute esse empoderamento feminino e o papel da mulher na contemporaneidade. A mulher do século XXI que carrega a responsabilidade de lutar por direitos iguais, por salários mais justos e, acima de tudo, por respeito. E para debater todos esses temas, a gente conversa com os psicoterapeutas Evelyn Lindholm e também com Renato Chaves. Para participar do nosso bate-papo, também está aqui com a gente a Bárbara Ellen. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Cris. Vocês não conhecem a Bárbara, mas a Bárbara é coordenadora do portal MA10 e está sendo convidada para participar a partir de agora do Resenha. De vez em quando ela vai estar aqui com a gente batendo um papo. Aliás, o Sistema Difusora discutiu muito as temáticas relacionadas à mulher essa semana, né? A gente falou bastante sobre isso, então é muito bom poder finalizar a semana com esse mesmo tema. Bom dia, pessoal. Bom dia. E esse é um programa que tem 3 mulheres para um homem, né? Então as discussões vão ser, né? As melhores possíveis, né? E a gente quis fazer isso, né? Quis trazer essa diversidade, essa discussão e esse olhar diferente para esse programa. Bom, eu começo com uma pergunta bem provocativa, né? E muito do meu lugar, né? Do meu lugar como mulher, como profissional, né? A gente tem uma sobrecarga hoje muito grande de atividades, né? E se romantiza muito essa questão da mulher e o papel social da mulher hoje na sociedade. A mulher conquistou seus direitos, a mulher tem espaço, a mulher está lá no mercado de trabalho ganhando seu salário, a mulher isso, a mulher aquilo. Mas eu não vejo isso de uma forma muito romântica, né? E vejo que isso tem uma sobrecarga muito grande porque o nosso papel em outros espaços ele não deixou de existir. Como vocês, como psicoterapeutas, veem essa questão? Posso começar? Pode, à vontade. Cabe à mulher, repousa sobre ela, a estruturação do sujeito. Nossa primeira casa, Cris, é uma mulher. E nossa vida estrutural depende do olhar e da fala dessa mulher. Nós nascemos e as primeiras impressões que nós temos está baseado no olhar da mulher. É o olhar da mãe quem nos distingue. Nos torna mais seguros e a nossa percepção de nós mesmos, não é? Por exemplo, nós somos sujeitos da fala, né? Então, antes de falarmos, nós somos falados. E dentro da estrutura social que nós vivemos, a fala do grande outro, né? A fala da mãe, a fala do pai, mas principalmente a fala da mãe, é a fala que nos constitui. É ela quem gera essa firmeza, né? O rabino Newton Bond dizia que uma criança, um adulto saudável é resultado de uma criança que recebeu 2 alimentos, um para a sua alma e o outro para o seu corpo. Leite materno e elogios. A fala da mãe, né? Então, assim, o papel dela é um papel estruturante. Abraham Lincoln dizia que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Então nós temos uma influência, sempre tivemos uma influência severa da mulher sobre a constituição da sociedade, não é? Vivemos um momento de uma curva singular nos últimos anos, nos últimos 50 anos, que é essa curva do poder da mulher, né, do empoderamento da mulher. Vem lá com Jean-Paul Sartre, por exemplo, né, que foi um grande incentivador da estruturação da mulher dentro dessa sociedade, né? Esse discurso vem crescendo, e eu não vejo nenhum problema no empoderamento da mulher. Eu vejo um problema no enfraquecimento dos homens, né? A gente tem, acho que até a última vez que a gente esteve aqui, a gente está falando desse apelido meio jocoso, mas muito concreto, que é a geração Nutella, de homens fracos e mulheres fortes, né? Aqui a gente tem um conflito dessa curva, né? Então, assim, como a gente não está procurando culpados com relação a isso, mas essa volta que a gente precisa dar e perceber onde é que a gente está se perdendo aqui e ali, não é? Mas eu acho bem legal que as mulheres estejam mais empoderadas. Acho que sempre, assim, como religioso que eu sou, esse empoderamento, ele faz parte da leitura do espírito do Evangelho. Não da religião, mas do espírito do Evangelho,
com a grande dignificação que Jesus dá à conduta da mulher dentro da sociedade judaica, principalmente, que é uma sociedade patriarcal muito forte, mas Jesus faz uma releitura da influência da mulher dentro dessa estrutura, né? Caramba, dei uma volta enorme, mas eu não sei se a gente foi ao ponto. Vamos ouvir a Evelyn. Eu acho que tem um ponto importante no último dia, assim, no dia 8, né, que foi o Dia Internacional da Mulher, né, eu fiz um vídeo, na verdade, assim, finalizando muito do que foi transmitido por todas as pessoas no Dia da Mulher, né, essa coisa da mulher mãe, da mulher que trabalha, da mulher que no final do dia ainda está bonita, né, mesmo tendo passado o dia todo fazendo um monte de coisas, da que mulher precisa estar, parece que é uma sim, coisa bem, né, o estar bonita não é, o estar bonita não é uma qualidade, é uma condição, ela tem que estar bonita, né, no final do dia. Da mulher que se desenvolve, da mulher multi, né, da mulher multifacetada, com possibilidades, mas a gente dificilmente respeita o tempo de descanso dessa mulher. Dificilmente numa sociedade como essa, em que sim, a mulher está pegando cada vez mais espaços, vem lutando, né, há muito tempo por muitos espaços, tem um espaço que eu acho que ela ainda não adquiriu, que é o direito pelo descanso. É o direito pelo não sair maquiada, é o direito pelo não se preocupar tanto com a questão estética, é o direito de não se ver dentro de uma série de obrigatoriedades que, infelizmente, o avanço do papel da mulher traz também para ela, porque a mulher, ela sente essa coisa do eu tenho que dar conta de tudo, né? Então, geralmente, dentro do ambiente familiar, a mulher realmente é a mais responsável pelo repertório educacional dos filhos, ela é a que o marido diz assim, você administra a casa, né? Você diz aí o que o pessoal tem que fazer, como se ele não morasse também nessa casa, né? Como se ele não tivesse os mesmos papéis. Então, assim, isso traz para a mulher uma dificuldade, até uma culpabilidade. Eu atendo muito constantemente mulheres, por exemplo, que se culpam por fazer algo por si. Evelyn, eu comprei uma blusa semana passada para mim e eu pensei, poxa, mas eu comprei essa blusa, eu poderia ter comprado tal coisa para um filho, eu poderia ter feito tal coisa pela casa. Se culpam por coisas pequenas como essa, né? Ou, por exemplo, descansam, pedem para descansar um pouco mais e pensam, poxa, mas como será que está a casa? Como será que está? Se a casa está funcionando, as coisas estão acontecendo sem mim, porque realmente ela vem com essa perspectiva. Deve ter alguma coisa errada comigo, né? Essas coisas estão funcionando. Isso, né? Deve ter alguma coisa complicada aí. Então, assim, a mulher vem tomando esse papel de abraçar o mundo, né? De abraçar multifunções e, no fim das contas, tem uma função que ela não estabeleceu para si mesma, que é a função do estabelecer limites. Ela tem limites, né? Ela pode dizer não, ela pode dizer hoje eu estou cansada, ela pode dizer eu vou dormir 5 minutinhos, vai lá e resolve, ou então, quer saber, hoje eu não vou fazer isso, eu vou priorizar isso daqui para mim, né? E a mulher vem se culpabilizando muito por essa coisa do descansar, do poder de dizer assim, olha, meu limite, eu cheguei ao meu limite, eu não vou fazer isso daqui. E é interessante porque eu estava lendo recentemente sobre isso, que é a carga mental que a mulher tem desse trabalho invisível, que é o trabalho que ninguém vê, que é o trabalho de pensar como é que a casa vai ser organizada, pensar como é que vai ser essa divisão de tarefas, pensar se o filho vai fazer tal coisa ou não vai. Cardápio, pensar em tudo. A mulher pensa em tudo e ela pode até falar para o marido fazer, mas ela que está pensando, tem esse lugar de pensar o que vai ser feito é dela. E muitas vezes essa carga mental é ignorada mesmo pela sociedade. É como se a mulher ela tivesse a obrigação de fazer isso. Faz parte dela. Existem outras divisões que acontecem na casa, mas o papel da mulher sempre é maior. Né? E aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês como é que isso pode afetar mesmo a mulher psicologicamente, mentalmente, dessa sobrecarga mesmo em casa, no trabalho, porque hoje em dia a mulher pode trabalhar, mas ela continua tendo que cuidar de casa. Então ela é múltipla, mas ela não abriu mão de nenhuma função. Né? E eu estava só complementando, num livro que eu estava lendo, ela estava contando que uma vez a empregada ligou para ela, Dona Fulana, eu queria saber qual vai ser o almoço de hoje, porque eu não queria incomodar o seu fulano no trabalho. Aí ela começou a rir, porque ela também estava no trabalho. Então é interessante. Eu queria saber o que vocês acham disso.
Eu acho importante esse ponto que tu disseste, né? A mulher, ela se tornou múltipla, mas ela não abriu mão das tarefas que ela já tinha antes de se tornar múltipla, né? Sim. E isso, na verdade, é literalmente, se a gente fosse pensar num trabalho mesmo, seria acúmulo de função, né? Ela já teria que receber dobrado por isso aí e o dobro de descanso também, mas não é isso que acontece. A gente tem a mulher múltipla, que aumentou a sua carga, aumentou o nível de responsabilidades, de funções, não abrindo mão do que ela já tinha como função, não que fosse sua função exclusiva, não que ela tem obrigatoriamente que ser a dona de casa, a cuidadora das crianças, a educadora, não é isso, mas já se esperava esse papel. E agora ela acrescentou, opa, eu também trabalho, eu também produzo, eu também me provenho, eu também provenho essa família, né? Mas ela tirou esse papel, ela disse assim, então tá, então isso daqui vai ficar por sua conta. Dificilmente fica, né? E aí o que vem da saúde mental, o que tem como resultado da saúde mental? A gente tem mulheres, como eu disse, muito culpadas por em algum momento se priorizarem, com dificuldades imensas de se priorizarem, uma dificuldade muito grande de estabelecer limites, de se ver como, eu sou provedora também, então eu também tenho direitos iguais de decisão, de como tem que ser feito as coisas, de dizer, por exemplo, para quem convive comigo, para o meu marido, para o namorado, para meus filhos, para quem quer que seja do meu ambiente familiar, olha, eu vou fazer isso daqui, vocês vão fazer isso daqui. Ao invés de se colocar, ela geralmente se coloca nesse papel e dificilmente abre mão das funções. E aí esse acúmulo, com mais essa carga e esse, que você disse muito bem, essa coisa desse trabalho invisível, né, do planejar, do definir, do quem vai fazer o quê, do estar acontecendo bem, do acompanhar tudo, é muito estressante, é muito cansativo. Nós temos mulheres que estão muito cansadas mesmo. E essa invisibilidade que a Bárbara fala não é uma invisibilidade dentro do lar, né? Ela é uma invisibilidade pública mesmo, né? Na esfera pública, né? De determinados papéis, né? Porque quando você assume outro papel que esse daqui não foi exercitado da melhor maneira possível, você também é visto de uma maneira negativa pela sociedade, né? O pastor falava da questão da saúde das relações, né? Entre homens e mulheres. E aí eu pergunto para vocês, não já é chegada a hora da gente pensar com equidade, né, entre homens e mulheres, porque está muito no discurso, né, mas a gente não tem exercitado isso. Eu acho que isso não tem sido muito salutar para as relações entre homens e mulheres. Isso exerce para a gente, né, a nossa história de luta, de repente tem exercido uma exigência maior do nosso papel hoje de demarcar nosso espaço, de conquistar mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E isso traz esse peso do que a gente está falando, né? Assim, todo o excesso vai produzir o risco de fraturas, né? Por exemplo, o excesso dentro dessa economia psíquica que a mulher da nossa época vive, né? Uma sobrecarga muito grande e a economia psíquica fica inflacionada, ela também vai ter dificuldade de se movimentar dentro de toda essa carga de absorção, né? Da maternalização para todos os cantos, maternaliza marido, maternaliza filho, assume responsabilidades e sobrecargas, assim, fatalmente, a gente vai ter um sujeito fraturado de alguma forma, né? Então, assim, o número de mulheres que eu atendo no consultório é excessivamente maior do que homens, por causa dessa própria estrutura mais sensível, esse útero vivo, né? Essa coisa do acolhimento constante. Eu acho que a informação, assim, eu tenho uma participação na educação e eu entendo que é na estruturação da educação que a gente tem transformações saudáveis dentro da vida social. A gente fala pouco sobre isso, a gente pega assim, uma semana da mulher para debater esse assunto. Era um assunto que deveria ser batido com equilíbrio durante o ano todo, os anos, se a gente quer uma sociedade com maior equidade, com maior relação de equilíbrio, se a gente quer a consciência, a gente está dentro de uma sociedade ainda muito machista. Quebrar esse paradigma é de um esforço hercúleo
Daí as mulheres se fraturam muito nessa caminhada, porque elas têm expectativas que não vão ser supridas na condição de uma relação entre um marido machista e as expectativas que ela tem. Isso gera frustrações e gera... As neuroses se tornam cada vez mais vivas e acesas. Então, eu acho que dialogar sobre isso, Cris, um espaço como esse hoje, é de fundamental importância para que a gente tenha um movimento dentro da sociedade de maior consciência, de maior percepção, porque tem gente que não percebe, está dentro de uma relação social, porque assim, são afetações geracionais. A gente é afetado geracionalmente. É geração sobre geração. Então, essa influência antropológica é muito complicado de sair. A gente tem que trabalhar. Ué, são 60, eu disse 50, mas são 60 anos de uma interferência filosófica e nós ainda estamos vivendo a sociedade de desigualdade como nós estamos, né, no dia de hoje. Então, eu acho que dialogar, falar, abrir espaço na TV, no rádio, nos meios de comunicação, né, de massa, nas escolas, eu acho que é uma grande alternativa para a gente ter uma sociedade de maior condição de igualdade. Até porque o machismo, ele é muito sutil, né? A gente, hoje em dia, antigamente, a gente veio, pelo menos assim, eu vejo na minha geração. Não acha, Bárbara, muito sutil? Eu acho que ainda tem, claro que tem um machismo exacerbado, mas tem umas sutilezas que a gente não percebe que são machismo. Que é, oh, nossa, fulana tá com tal roupa, mas ela ficaria melhor com a outra roupa. Mas por que ela ficaria melhor com a outra roupa? Porque a roupa é mais, digamos, comportada, séria. Né? Mas esse discurso é um discurso também que está na fala das verbalização mulheres, né? da mulher. Das mulheres também, né? A gente acaba Mas eu acho que é desse isso, machismo silencioso que ela está falando, discreto, é justamente por causa disso. Porque, na verdade, nós estamos numa geração de pessoas criadas dentro de uma sociedade muito machista, né? Nós estamos ainda criando os nossos filhos com homens machistas. Então, quando ele falou, por exemplo, né, que as mulheres, a gente tem muito mais demanda de mulheres do que de homens no consultório, eu nem vejo que seja pela questão da fragilidade da mulher ou porque ela quer abraçar o mundo, mas é porque o homem se vê dentro de uma fragilidade do qual ele não quer assumir. Ele não assume, ele simplesmente entende que ser fraco, né, é ruim, não é másculo, né, é coisa de mulherzinha. Sim. Então você tem essa associação, tanto é que os xingamentos entre os homens têm a ver com a sexualidade. Né? Eles se xingam muito dentro desse aspecto, nas brincadeiras entre homens. Ou com a feminilização do outro, né? Mas com a sexualidade, né? No sentido de denegrir, né, o gênero, né? Dizer que o homem não é tão homem, né? Que ele é o que mais para uma mulher. Aí já faz comentários do repertório homofóbico. Por quê? Justamente porque o homem não quer se comparar com, digamos assim, a fragilidade dessa mulher, né? A feminilidade, porque isso tudo para ele parece muito feio. Tanto é que eu, uma vez, estava dando uma entrevista sobre isso na semana retrasada, e eu estava falando, eu atendo muitas mulheres que estão preocupadas com suas relações, com as suas demandas, né, com a sua forma de se ver como mulher, mas eu atendo muitos homens que estão preocupados apenas com as questões da sexualidade. E no que diz assim respeito a estou funcionando bem, não estou funcionando bem. Dificilmente algum homem vem até mim, uma das minhas especialidades é sexualidade, vem até mim como, por exemplo, Evelyn, eu estou me sentindo aflito, eu estou me sentindo sobrecarregado, eu estou me sentindo mal com o que está acontecendo na minha vida, eu estou ansioso. As mulheres têm mais essa possibilidade, capacidade de assumir fragilidades, de assumir, poxa, eu não estou conseguindo, está sendo difícil, eu estou precisando de ajuda. Nós somos criadas, né, de uma forma ou de outra com essa possibilidade de andar de mão dada com uma outra mulher, de contar segredos uma para outra, e a gente não vai ridicularizar a outra por isso, né? Os homens já não têm esse espaço entre eles, né? Aquela coisa mais de aí, tudo bem, massa e tal, né? Não tem essa intimidade. Nós mulheres estabelecemos intimidade.
Mas eu acho que isso é um reflexo do próprio machismo do patriarcado, que justamente. bota o homem nesse papel de provedor Sim. e logo ele não pode ser Sim. frágil. Então, Sim. homem não chora, homem não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo. Isso tudo é o machismo também operando, porque Sim. a gente tem a ilusão, né, que o machismo ele só afeta as mulheres. Ele afeta mais as mulheres, mas ele não deixa de afetar os homens também. Sim, Claro. com certeza, porque eles têm que manter um Claro que papel sim, ali, né? né, social. A não gente pode tem ser até, frágil. e a gente tem até os 3 pilares da masculinidade, né? Que o homem tem que ser protetor, procriador, que são os 3 P's: protetor, procriador e provedor. Quando a gente tem um homem que ele mesmo não se sente essas 3 coisas bem-sucedidas, ele tem muita facilidade de estar dentro do repertório de muita frustração. Quando a gente pensa, por exemplo, na violência contra a mulher, que é uma coisa que a gente vem debatendo aí ao longo dos anos e que cada vez mais vem se ganhando, né, espaços e leis e tudo mais, pensa bem, se a mulher não tivesse reagindo a todas essas inferências que o homem geralmente traz para a vida da mulher nesse sentido de você tem que fazer assim, você tem que se comportar assim, se você não se comportar assim é feio, você não vai ser uma mulher respeitada, né? Ninguém vai te amar como eu amo. Todos esses repertórios da verbalização, né, da masculinidade, e eu não digo necessariamente do masculino, nem todo homem é assim, mas da masculinidade no sentido realmente ruim da coisa, a gente tem isso muito premente e a mulher vem atacando isso e justamente por estar atacando isso a gente está tendo aí uma quantidade muito severa de mortes. Não que a mulher não deva continuar lutando, mas é justamente por estar havendo luta agora é que a gente está tendo uma incidência muito grande dessas intercorrências. Ou seja, o homem está se sentindo fragilizado e ele está tentando ser cada vez mais forte para provar o lugar dele, o papel dele. Se percebe ameaçado, né? Não. Sim, se percebe ameaçado, ele se vê como, peraí, a mulher está tirando meu lugar, né? Então deixa eu forçar um pouco mais a barra aqui. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre o papel da mulher na sociedade, na contemporaneidade e a saúde das relações entre homens e mulheres. É já já. Bom, de volta com o programa Resenha, a gente continua o nosso bate-papo aqui super interessante. Você, mulher, é um bate-papo não só para as mulheres, para os homens também que estão em casa. E aí você pode colocar sua opinião a respeito desse assunto nas nossas redes sociais. Está comigo aqui a Bárbara, né? Já falei para vocês que ela é coordenadora do nosso portal e está participando agora do Resenha. E a gente está aqui com o Renato Chaves e com a Evelyn, né? Que são psicoterapeutas discutindo essa questão da mulher na contemporaneidade. A gente falava aí dessas relações, né? E é possível pensar numa relação saudável? A gente teria uma receita hoje para se ter uma relação saudável no meio de todos esses conflitos, né? E a Evelyn até colocava, aumentou a violência contra a mulher, os feminicídios, agora nessa época de pandemia, que está todo mundo mais, né, enclausurado, mas também aumentou patricídio, né? Isso, que a gente chama, né? A violência da mulher para com o homem, né? Que é uma coisa que a gente não discute, que a gente também não coloca em prática. Aliás, eu sou favorável que nessa relação de violência não só a mulher seja cuidada, mas o homem também, né, que é violento, né? E me parece que existem poucas políticas públicas ou quase nenhuma olhando também para esse homem violento e tratando desse homem violento. Como é que a gente pode pensar essa questão hoje? Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Essa pandemia, ela nos levou para dentro de um ensimesmamento. Nossos conflitos internos, eles se manifestaram com muito mais clareza. A gente estava distraído, né? Nas atividades, a gente estava para fora, né? A rotina apagava um pouquinho as coisas. A gente está para fora. Sim. Agora a gente está dentro. Dentro estão as crianças que ficam mais tensas por causa da ausência da escola. Dentro está aumentando cada vez mais a disputa, a concorrência. Aquilo que a gente percebia muito opacamente, agora está nítido, está acontecendo. A diminuição de renda. Diminuição de renda, não, achatamento de tudo, né? Sim. Achatamento de tudo. Eu tive Covid agora, há uns tempinhos atrás, ficar enclausurado 20 dias, sem poder sair, caminhar na rua, sem poder... Isso, assim, as nossas angústias e os nossos vazios,
eles ficam fervendo, né? Saltam, né? Então imagina que é vazio bem de maiores, todo mundo, né? Ficam bem maiores. É vazio de todo mundo se encontrando. Sim. Então, como a competição às vezes é muito intensa, disfarçada aqui e ali, mas ela sempre é muito presente, né? Não se fala muito disso, não se dialoga muito sobre isso. Então, nesse momento, a violência tomou conta das relações. E você observou bem nessa pandemia, a violência não foi só do ponto de vista do homem para com a mulher, mas da mulher para com o homem também. Eu não estou aqui proporcionalizando nada, mas eu estou fazendo também uma leitura do que está acontecendo nesse 1 ano de pandemia. Agora nós estamos fazendo aniversário de pandemia, né? Então, assim, foi muito presente aquilo que de muito ruim habita em nós e também o que de muito bom habita em nós. Se a gente conseguia dialogar, se a gente conseguia ceder para o mundo do outro. A gente teve uma pandemia para o bem de toda a família, mas também foi o mal para muitas famílias com seus nós, suas esquinas, suas dificuldades. Isso se tornou exacerbado, né? Então foi inevitável, né, a busca pela autoridade policial a fim de constatar aquilo que de fato já existia, né? Não foi nada que nasceu, é tudo que já existia, mas que se manifestou como um fio desencapado dentro de casa, né? Você imagina as crianças que estavam na escola, né? Cara, agora elas estão ali em plena atividade e está dentro de casa. Como fazer essas tarefas, né? E normalmente o pai se exime mais disso, né? A mulher tem que segurar essa onda, fabricar criatividade, ela tem que buscar com as amigas, ou sei lá onde, criatividade para manter essas crianças assim em atividade, não é? Então, conviver com tudo isso gerou uma onda de violência sem precedente nesse ano de pandemia, né? E eu acho que isso tem aumentado ainda mais. À medida que esse prazo se estende, isso tem aumentado. Eu não sei, hoje eu dizia para meus filhos, né, eu não sei de verdade, eu não sei que sociedade é essa que a gente vai habitar nesse próximo passo. De verdade eu não sei. Talvez não se tenha resposta nesse momento, talvez seja muito difícil, né? Sim, tudo muito nublado, uma resposta né? é muito tolo, né? A gente tem uma coisa, na dia 18, daqui a uma semana mais ou menos, eu vou dar uma palestra falando justamente sobre as crianças, né? Tudo que as crianças sofreram nesse repertório de pandemia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na mulher dentro dessa casa, com essas crianças, com o marido, a gente pensa assim, numa família bonitinha, onde tudo funciona tudo bem, perfeito, onde os filhos se sentam bonitinho para estudar sozinho, onde o marido divide as tarefas com a esposa, onde essa esposa tem as tarefas dela, mas ela também tem lá um suporte, né? Tem uma equipe de apoio, né? Sim. A gente pensa numa família super funcional, dá tudo certo. Mas isso né, bom no comercial de manteiga, né? Porque na verdade, acaba que ficam se sobrepondo várias tarefas. A gente teve sim um aumento da violência intrafamiliar em diversos sentidos, não apenas contra a mulher, mas também contra as crianças dentro dessa casa, que estão, e aí eu não vou dizer nem só o homem estressado que estressou todo mundo, não. A mulher também se estressa. Todo mundo tem um papel, né? As crianças estão estressadas, a rotina mudou. Aquela sensação de aprisionamento, né, de confinamento, né, isso tudo é muito difícil de você simplesmente suplantar e dizer assim, não, peraí, deixa eu ficar 30 minutos aqui fazendo uma posição de yoga e vai dar tudo certo, né? Fora os medos que a pandemia traz, né, de a situação de pressão e tem um medo também de pegar a doença, de mortes de familiares, isso tudo gera uma pressão muito grande, A gente tem muita gente que acabou desenvolvendo, eu tenho pacientes que chegaram para mim do ano passado para cá com síndrome do estresse pós-traumático. Aí você pensa, gente, não passaram por um terremoto, um maremoto, a casa não caiu, mas o emocional demoliu, né? O emocional se destruiu todo, o emocional está passando. Todos nós, em proporções distintas, estamos passando por traumas emocionais, né? E os traumas emocionais, eles trazem justamente esse repertório como consequência.
E aí a gente pensa, mas e a mulher dentro desse papel, na pandemia, dentro de casa? Às vezes ela não precisa nem ser esposa e mãe de ninguém, não. Ela pode ser só uma mulher totalmente individual, que inclusive também gera cobrança, porque as pessoas disseram, tá vendo? Se tu fosse casada, tu não tava aí sozinha em casa agora. Solitária. Se tu não te... Olha aí, tu já tá com 30 anos, tu não tem um filho, se tivesse um filho, tu estaria quem dividir esse tempo livre, né? Então, assim, tem uma sobrecarga independente de se ela for mãe, se ela não for mãe, se ela for casada, se ela não for casada, se ela for solteira, se ela não for solteira, se ela for jovem, se ela não for jovem, se ela tá bonita ou não tá bonita. Então é uma sobrecarga, né, dentro de vários repertórios. Eu, inclusive, cheguei a atender durante esse período uma moça de 30 e poucos anos que mora sozinha, né, trabalha, funcionária pública, e que uma das coisas que mais ela ouviu durante esse período foi: tá vendo? Mas se tu tivesse namorado, tu não tava sozinha em casa? Se tu tivesse, né, casado, se tu tivesse aceitado aquele menino, não fosse tão exigente, né, tu estaria agora, não estaria sozinha. Aí ela falava pra mim, né, eu não tenho problema em estar só no sentido físico, né, mas essa sensação de que as pessoas me veem como alguém só, simplesmente por eu não estar dentro de um repertório familiar ou de relacionamento, isso me gera uma sensação de cobrança tão significativa que eu acabo que antes eu não me preocupava em estar solteira e agora eu estou me preocupando com isso porque eu estou achando que isso é uma condição para ser feliz. Né? É como se os casados também não se sentissem completamente sós. Gente, quanto... E a gente está cheio de casais aí. Ora não. Solidão. Nós habitamos o vazio. Nós nascemos no abissal vazio oceânico. O vazio vai nos acompanhar até a nossa morte. Então, assim, a condição do vazio é a condição do ser humano. Estar sozinho, né? Acho que Anne Frank, que ela diz que uma pessoa pode estar só, mesmo sendo rodeada por uma multidão. Sim. Porque a solidão faz parte da constituição do sujeito. Claro. E a gente tem que precisar habitar o vazio, entende? Sim. Assim, saber conviver com essa habitação do vazio é nossa condição. A gente tem que aprender a viver com o vazio. Ele existirá, estando você casado, solteiro, vivendo com uma multidão, vivendo no meio de uma turma, num acampamento. Você pode estar completamente só ali naquele momento. Se relacionar com tua solidão é que é o nosso grande trabalho, né? O nosso desafio, lidar com a nossa solidão. Não, e é engraçado porque esse tema, na verdade, me remete muito ao direito que as pessoas sentem de opinar e exigir da mulher alguma coisa, né? Então, se você está solteira, as pessoas estão exigindo que você se case. Se você está casado, estão exigindo, cadê os filhos? Teve o primeiro filho, cadê o segundo filho? Então, tá o tempo todo a sociedade podando e exigindo da mulher alguma coisa. Seja um trabalho, seja qualquer coisa. E isso gera uma carga para a mulher mesmo. Eu acho que é uma coisa que é preciso ser refletido em sociedade. Até que ponto eu tenho intimidade para questionar alguma coisa? Até que ponto eu tenho o direito de perguntar quando é que fulana vai ficar grávida, sem saber ao menos se ela quer ter filho, se ela pode ter filho. Então eu acho assim, eu sou solteira e eu convivo muito com isso. As falas que ela ouviu é muito engraçado porque a gente ouve mesmo, né? As pessoas falam mesmo, mas nossa, você é muito exigente. Pessoas que não têm nem intimidade para saber se eu sou exigente. Não te dizem, por exemplo, mas tu é tão bonita, por que tu tá solteira? Como se fosse, gente, uma mulher bonita, ela não pode estar solteira, né? Ela tem que estar comprometida. Mas ela passa, gente, que ela tem uma cara de menininha, ela passa. A gente mas sempre o que eu mais ouço mesmo, assim, o que eu mais ouço disparado é: você é muito exigente de pessoas que nem sabem o que está acontecendo na minha vida, se eu tô com alguém, se eu não tô. Então, no fundo, é porque é como se a vida da mulher fosse pública. Todo mundo tem o direito de opinar na vida da mulher. Porque dificilmente uma pessoa vai chegar para um homem e perguntar: mas vem cá, e aí, tu não vai ter o segundo filho, não? Ninguém vai perguntar. Na verdade, até porque é uma imposição, a gente não pergunta, né, hoje, nem né, sobre a solteirice do homem. É uma imposição hoje muito da nossa vida privada estar nas redes sociais, né? Estar lá, né? Para que todo mundo possa ver, né? Com as pessoas certeza. têm isso, né? Das redes sociais como um espelho da própria vida. E às vezes é um espelho que ele é investido, ele é distorcido, porque ele não é muito retrato da realidade, né? Cris, a gente sempre vai delirar na expectativa do outro.
Sim. Voltando à origem da nossa Constituição, a gente é constituído na fala do outro, no olhar do outro. Então, a gente sempre vai delirar na fala do outro. Essa síndrome panótica, né? Essa desorganização a partir da percepção do outro sobre nós, é comum na sociedade. O que a gente tem que fazer é levantar uma atividade constante de desabilitar essa expectativa que tem sobre nós, porque é essa desabilitação que me faz conviver com aquilo que é meu singular. O que você espera de mim pode ser que eu nunca vá conseguir realizar, mas como, sabe, eu acho muito interessante como a mulher, ela significa a fala de uma outra mulher, porque ela delira nessa coisa do olhar da outra, né? Como o olhar da mãe, na feminilização dela. Aí, a mulher dá mais importância ao elogio de uma outra mulher sobre ela do que o elogio de um homem. Quando a tua amiga diz assim, menina, você arrasou hoje, né? Você tá linda, aquilo parece que o teu dia foi completo, enquanto que o homem, quando diz um elogio, parece que há uma outra intenção e não de enaltecer a tua beleza, a coisa bonita que você está naquele momento, né? Então, a gente tem essa coisa mesmo da fala do outro incomodar a gente, né? Quando é que tu vai casar? Menina, porque tu tá solteira, não é? Quando é que tu vai ter filho? Isso acaba sendo um delírio se você não aprender a desabilitar o outro. Você nunca vai ser livre, não é? Porque liberdade vai exigir de nós responsabilidade, tirar a responsabilidade do outro e assumir sua própria responsabilidade pela sua vida, né? Eu achei uma coisa que eu li que eu achei muito interessante é toda vez que alguém perguntar alguma coisa desse tipo, né, na sua vida, pra você responder de volta. Mas por que você está perguntando isso? Porque às vezes a pessoa, entender de onde é que vem, né, esse lugar e também deixar claro para a pessoa que existe um limite do que você pode perguntar, do que você pode se intrometer, né? E parece que é uma postura muito difícil da gente exercitar, né? Que é desabilitar o outro. É muito difícil. Por exemplo, eu tenho muitas dificuldades de fazer isso. Eu acho que nós mulheres, né, nós temos muitas dificuldades para fazer isso, porque a gente está sempre dando importância ao que o outro pensa de nós. Mas é porque sobretudo quando a gente não diz, quando, por exemplo, tu vem me dizer uma coisa, né? Tu diz assim, Evelyn, eu vou te contar alguma coisa e tu diz assim, Evelyn, eu não quero saber sobre isso. Esse assunto não me é interessante. Toda vez que alguém vem me falar sobre isso, me incomoda, então eu gostaria que você não falasse sobre isso comigo. Como é que tu vai ser vista, Cris? Como uma pessoa grosseira, como uma pessoa insensata, como uma pessoa fria, não é? Então, desabilitar o outro requer uma série de habilidades dos quais em momento algum nós fomos ensinados a fazer. Muito pelo contrário, na infância, quando a gente recebe um brinquedo que a gente não gosta, papai e mamãe dizem pra gente dizer que gostou. Sorrir, né? Que tá não, tudo diz bem. que gostou, diz que você gostou do presente. Então, o que nós somos de fato ensinados em relação a essa educação? Né? A educação vem convenientemente associada também a uma mentira. Né? Então, eu vou ser educada com você, permitindo que você venha com determinados repertórios para mim, mesmo que me desagradem, mesmo que me deixem constrangida. Tu disseste uma coisa assim, a pessoa vem te perguntar isso e você vai perguntar. Se você perguntar para a pessoa, tá, mas por que você está me perguntando isso, né? Você pode perguntar isso e não vai parecer tão mal educado do que se tu dissesse assim, isso é da tua conta? Que a Bárbara é muito educada, ela não consegue se civilizar. Olha só, gente, a gente tem até um teórico da comunicação, a Bárbara deve ser Bordenave, que ele diz assim, diz-me como é a tua sociedade que eu te direi quem tu és, né? Ou então diz-me quem tu és que eu te direi quem é a tua sociedade, né? Que a gente é muito reflexo disso. E a gente está em tempos em que os realities, né, sobre a vida das pessoas, trancafiadas lá dentro, elas têm, né, uma audiência muito grande e pautam, né, a vida das pessoas e as discussões, né? E aí eu fico ouvindo aqui na nossa redação e tal, os burburinhos sobre, né, essas questões todas, quem fez o quê, que fulano, que aquilo afeta inclusive a vida da pessoa que sai daquele espaço, né, de confinamento, né? Como que a gente dá tanta importância para isso e a gente não consegue olhar, né, para dentro, né, para nós. Tem uma mulher que
marca a minha vida para sempre, marcou a história dela, para mim é fascinante. Ela não é do nosso tempo, que é Maria Madalena, né? Maria Madalena, com toda a sua história, né, e com todo o seu papel, né, no tempo do Cristo, né, e de uma apóstola, né? Sim, acaba protagonizando no meio de antagonismos tão grandes. Exatamente. E teve, né, e foi cercada, né, de apelidos, né, para destruir aquela imagem que ela tinha por ser mulher, né? Então essa mulher atravessa um tempo e séculos depois ela ainda é vista de forma negativa, e a gente tentando, né, desmistificar quem era essa Maria Madalena. Acho que Maria Madalena representa muito, né, essa mulher de hoje, né, os dilemas da mulher, de uma mulher que foi autêntica, que atravessou o seu tempo, que venceu preconceitos, que se superou, né? Então, que a gente, eu acho que, vou dar a palavra em final aqui, porque o Tiago já está aqui gritando que eu tenho que encerrar o programa, né? Só uma palavra final de vocês, né, para fechar essa nossa semana, né? Eu acho que é importante a gente pensar na mulher, né, já que a gente está finalizando a Semana da Mulher, né, a gente pensar na mulher como essa mulher múltipla, capaz, que tem que aprender a estabelecer limites, que tem que aprender a dizer não, que tem que aprender a dizer: não vou fazer isso agora, não me sinto confortável com isso, não quero fazer esse papel que você espera de mim, e ela ficar bem com isso. A questão não é ela conseguir convencer os outros de que o outro vai ficar bem pelo papel que ela resolveu escolher. É ela ficar bem consigo mesma em todos os papéis que ela escolher fazer e nos que ela não escolher fazer também. Renato. Eu quero repetir a fala de uma feminista, uma fala muito preciosa, né? Ela dizia assim: ame-se, né? Se apaixone por você, se apaixone pela vida e depois se apaixone por quem você quiser. Porque quando você tem um sério e responsável caso de amor com você mesmo, tudo fica muito mais fácil de você administrar. Se você estiver bem organizada pelo lado de dentro, o que acontece do lado de fora, você terá uma condição melhor para organizar. Então, organize-se por dentro, se perceba dentro dos processos da vida, se respeite, se ame, não tenha medo de ser feliz e siga a sua vida em paz, não é? Discernindo a beleza e a riqueza que você carrega dentro da sua vida, não é? Então, que essa mulher do ano de 2021 e 2022 seja uma mulher que se veja, se perceba dentro dos processos, né? Renato, Evelyn, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Resenha. Foi um bate-papo muito bacana. Bárbara, muito obrigada pela tua participação aqui no Resenha, né? A gente vai continuar pautando essa temática e a gente vai assistir esse programa várias vezes, viu? Vamos, demais. Tchau, tchau, gente. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana.